Bom, vamos dar conclusão a essa matéria sobre fome de Deus. A nossa aula passada foi bastante pesada com relação àquilo que Deus queria falar para a gente, um peso gostoso da verdade de Deus, que realmente nos chama a nós entendermos que é a nossa fome que nos motiva a buscarmos mais de Deus. Se você ficar se enchendo de porcaria, você não come. Mamãe te ensina isso. Não come besteira antes da comida, porque senão você não vai comer a comida. O que é importante você não vai comer. E muitas vezes nós, como crentes, nós tentamos abraçar o mundo, quando na realidade tudo o que nós precisamos é abraçar a Deus. Deus é o nosso mundo. Peraí, você está filosofando muito. Não, Deus é tudo que a gente precisa. Paulo diz isso: a tua graça me basta. Davi, aqui no Salmo 63, diz: a tua graça é melhor que a própria vida. A bondade de Deus é melhor do que qualquer coisa. Deus, ele é a essência, é o início da nossa vida, e Ele é o final da nossa jornada. Ele é tudo para nós. Isso quer dizer que eu não vou perguntar para o meu time de futebol se ele quer ou não que eu o assista. Porque o time de futebol, dependendo do valor que você coloca, ele demanda. Há uma demanda dentro de você. Espera aí, o time de futebol não morreu por mim na cruz do Calvário. Meu time de futebol, ele não foi para a cruz, não levou os meus pecados, não me sarou de todas as minhas enfermidades. Que valor que nós temos dado? Essa é a pergunta. A nossa fome vai definir que valor você tem dado. E quanto mais você busca a Deus, mais você quer a Deus, porque quanto mais você busca, mais Ele se revela. E aí você tem falado, mas Deus não tem se revelado a mim. Número 1, você tem buscado? Não, pastor, tenho buscado. Número 2, você tem ouvido? Porque Deus não é surdo. O período intertestamentário já passou. Hoje Deus fala, Hebreus, fala comigo rapidinho. Hoje Ele nos fala. Deus não é surdo, Ele não é mudo. Ele ouve e Ele fala. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, e pode colocar muitas vezes aí, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele continua nos falando. O Filho continua nos falando, então Deus continua falando. Número 1, você tem buscado? Número 2, você tem ouvido? Número 3, você tem feito? Porque a pior coisa, gente, é quando você fala com uma pessoa e ela diz: não, pastor, eu sei, vou mudar, vou fazer, e não faz. E aí de repente ela vem novamente e vem lá para o gabinete e fala: pastor, estou passando por isso. Mas minha filha, não já falei para você que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro? Ah, é, pastor, lembro, vou fazer. E vem a terceira vez e olha, mas eu não já falei isso 2 vezes com você, para você fazer isso, e você ainda não fez. O que parece para a gente é que a pessoa não quer fazer. O que parece muitas vezes para Deus é que Deus dá a solução para a sua vida, mas quem tem que comer isso é você. Ele falou para o profeta: pega e come. Pega e come. Ah, nos meus lábios, que beleza, parece o mel nos meus lábios. Mas quando chegou no meu estômago, pastor, eu precisei até de um remedinho, porque o negócio foi pesado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus confronta o nosso interior primeiro. A palavra de Deus, ela confronta, e entenda a palavra de Deus quando eu digo, não é somente esse livro vai confrontar, mas eu estou falando também de uma pessoa. Como é que você conhece essa pessoa? Através das Santas Escrituras. Mas a palavra é uma pessoa. Então quando você ingere, quando você pega essa palavra que você leu, e você coloca ela para dentro, para fazer parte do seu organismo,
ela é muitas vezes pesada. Por quê? Porque vai confrontar o seu interior. Vai confrontar o seu interior. E a busca por mais de Deus vai confrontar o seu interior. Quando Deus aparece na sua glória, em toda a sua bondade, nos seus nomes, como diz lá em Êxodo 33, até mesmo com a sua misericórdia, com a sua clemência, com a sua graça, com o seu amor, com a sua verdade, sempre há uma medida de mudança que você tem que fazer. Sempre há um confronto, porque Deus continua sendo santo. Por mais amor que Ele seja, Ele continua sendo santo. Entenda isso nessa nossa aula, que sempre que Deus se apresenta, há uma mudança que nós devemos fazer, para que nós possamos acomodar o próximo nível da revelação de Deus, da ação que nós temos que produzir na nossa vida. Então entenda isso como introdução, porque você talvez esteja falando, tá, mas então isso aí está muito difícil, porque eu não quero essa queimação no meu estômago. Não, mas há uma recompensa. Deus, Ele sempre traz uma recompensa. Deus sempre traz uma recompensa. Eu quero que você leia comigo alguns textos que vão falar justamente sobre essa recompensa. Talvez a nossa aula hoje seja um pouquinho menor, já que nós estamos terminando. E eu quero ler alguns textos para você, para que você entenda que a sua busca por Deus, a sua fome e a sua sede por Deus tem uma recompensa. Porque Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Abra lá comigo. Maravilha, Espírito Santo, aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 6, de fato, lembra, nós falamos na aula passada sobre fé. Fé é resposta à graça de Deus. Fé é ação mediante uma visão que eu tenho, uma expectativa que eu tenho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós falamos na aula passada que Davi era um homem ativo, eu buscarei. Que Paulo era um homem ativo, eu vou buscar, eu quero. Fé é ação, fé agrada a Deus. A nossa ação baseada na ordem e nos comandos do Espírito Santo agradam a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, sem ação, sem aliança, porque fé é parte do princípio de uma aliança. Sem aliança é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime, então é você quem aproxima, porque veja bem, Deus já se aproximou de nós na cruz do Calvário. O Pai se aproximou de nós, o Filho se aproximou de nós, e hoje nós temos acesso. Isso quer dizer que o véu foi rasgado e você tem acesso à presença de Deus manifesta de Deus. Ora, a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e amados, foi só bênção para ele, porque a arca fala da presença manifesta de Deus. A presença onde as pessoas podem ver, a presença onde as pessoas podem sentir. Por isso, aleluia, obrigado Espírito Santo, por isso a revelação no tabernáculo de Davi começa com a presença manifesta de Deus, onde todos possam ver e adorar a presença manifesta de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Na versão em inglês diz, creia que Ele é. Quem é Deus para você? Nós até já vimos isso. Quem é Deus para você? E número 2, você deve crer que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, recompensador. Quando você busca Deus, você encontra Deus. O que é isso? Quando você busca Deus, você encontra Deus. Ele não está brincando de pique-esconde para você, para que Ele se esconda até o final, para que Ele ganhe. Ele quer que você ganhe. No relacionamento que você tem com Deus, Deus quer que você ganhe. Deus quer que você tenha lucro. Deus quer que você seja favorecido, você seja abençoado. Ele é a bênção. Ele não precisa de mais bênção, Ele é a bênção. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de mais ouro e prata. Ele quer que você tenha prosperidade financeira. Ele quer, Ele é um bom Deus. Deus é bom.
E Ele recompensa aqueles que o buscam. E é isso que nós vamos falar aqui, a recompensa daqueles que buscam a Deus. Mateus capítulo 5, verso 6 na NVI vai dizer o seguinte: bem-aventurados, felizes, abençoados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Serão satisfeitos. Fala para você mesmo: eu vou ser satisfeito. Gente, isso é expectativa. Se você diz, a Bíblia diz, fome e sede serão satisfeitos. Eu tenho fome e sede. Então estou certo, eu vou ser satisfeito. Salmo 36, 8. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dá de beber do teu rio de delícias. Que é isso? Salmo 34, 8 a 10. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você crê nisso, por mais que você esteja no vale árido, você olha para Deus e você diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele vai cuidar de mim, Ele vai prover para mim. Obrigado, Senhor, porque Tu és a minha provisão. E você está no vale árido. De repente aquele vale árido começa a ceder. O poder, gente, da palavra de Deus. A natureza, ela começa a ceder. E ela começa a ceder não porque você está ali necessitado, não é por causa da tua necessidade. Ela olha para você e fala: coitadinho, vamos ceder. Por que não? Ela cede à palavra de Deus, porque todas as coisas foram sujeitas à palavra de Deus. E quando você começa a falar e a confessar a palavra de Deus, a natureza ela tem que se manifestar e o vale árido tem que se tornar um manancial. Da onde brotou essa água eu não sei, mas eu sei que ela brotou, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 107, 8 a 9, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Lucas capítulo 1, 46 a 53. Lucas capítulo 1, abra lá comigo, Lucas capítulo 1, maravilha, Deus cuida da gente. Lucas capítulo 1, 46 a 53, Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os humildes, encheu de bens os famintos, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Bem-aventurados aqueles que têm fome. Aliás, a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito. E a palavra humilde ali denota uma pessoa que é dependente. Uma pessoa que é dependente de uma outra pessoa. Nós somos dependentes do Espírito. A nossa fome nos mostra que nós somos dependentes do Espírito para sobreviver. É Ele quem me traz a comida, mas sou eu quem busca
essa comida. Vem dele, mas sou eu quem busco essa comida. Cântico de Maria. Mas eu quero trazer uma outra coisa aqui, para você entender. João capítulo 4, verso 14. Vai lá comigo um pouquinho mais para frente. João capítulo 4, verso 14. Você conhece essa passagem. Jesus falando com a mulher samaritana sobre um novo contexto de adoração. A adoração que antes era local, agora se tornou fora de local, em qualquer lugar, porque se tornou espiritual. E no verso 14, Jesus diz assim, verso 13: quem beber dessa água tornará a ter sede. Está falando da água comum, do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E eu uma vez ouvindo uma pregação de um pregador batista chamado John Piper, americano, e ele conversando com Deus, e ele falando sobre esse tópico de fome de Deus, e ele vira para Deus e ele pergunta: mas Deus, eu tenho essa fome aqui dentro de mim, mas você diz que eu não vou ter mais essa fome? Que se eu beber dessa água que eu creio que eu já bebi, eu não vou ter mais fome nenhuma? E aí o Espírito Santo vira para ele e fala o seguinte: olha só, quando você bebe a minha água, sua sede não é destruída para sempre, você não deixa de ter sede. Se assim fosse, você sentiria necessidade da minha água mais tarde? Não, acabou minha sede, não tem mais necessidade de água. Este não é o meu objetivo. Eu não quero santos autossuficientes. Deus não criou você para ser autossuficiente. Deus criou você para ser Deus suficiente. Para ser dependente de Deus. A minha suficiência está em Deus. Quando você beber a minha água, ela cria uma nascente em você. Essa nascente satisfaz sua sede, não por remover a necessidade pela água, mas por estar presente para te dar água sempre que você precisar. De novo, e de novo, e de novo. Então beba. Amados, bebam dessa água. Bebam da água que dá vida. Bebam da essência do Espírito. Continuamente sendo cheios, continuamente sendo cheios. Deus cria em você uma nascente. Eu gostei disso que ele falou. E essa nascente é o próprio Espírito Santo em você. Deus coloca em você o Espírito Santo. Ele tira o véu que separava você de Deus e coloca Deus em você, e Deus está em você. Ele é essa nascente. Sempre que você precisar de mais, você tem mais. Essa fonte a jorrar para a vida eterna é para que a gente o conheça mais. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. A vida eterna é para nós conhecermos cada vez mais a Deus. E quanto mais eu o conheço, mais eu o quero conhecer. Segundo Êxodo 16, de 13 a 21, você é saciado para hoje. É o princípio do maná, Deus te dá para hoje. Não pega para os outros dias, não, pega para hoje. Pega para hoje. É o pão diário, é a revelação diária que você tem, é a comunhão que você tem com o Espírito Santo, deixando Ele te falar das mínimas coisas. Thomas Shepard, que é o fundador da Harvard, da Universidade de Harvard, diz o seguinte: na graça verdadeira há um ciclo infinito. Um homem pela sede recebe, e recebendo ele tem sede por mais. É um ciclo contínuo. A fome te mantém com fome. É como se você comesse
um prato, nossa, que prato gostoso, eu sempre quero comer esse prato de novo. Sempre. Porque é tão gostoso, não é aquele negócio de comer, estou satisfeito, nunca mais quero. Não, a fome de Deus, ela deixa um gostinho de quero mais. Jonathan Edwards, o pregador, disse o seguinte: o que é espiritual tem a natureza satisfatória. E por essa razão, a alma que prova e conhece a sua natureza, terá mais sede por ela, por sua plenitude, para que possa ser saciada. E quanto mais ela experimenta, e quanto mais ela conhece essa doçura excelente, inigualável, delicada e satisfatória, mais ardentemente ele terá fome e sede por mais. A.W. Tozer, o escritor, diz o seguinte: ó Deus, eu tenho provado da vossa bondade, e ela tem tanto me satisfeito, quanto me tem feito por mais sedento por mais. Eu estou dolorosamente consciente da minha necessidade por mais graça. Estou envergonhado da minha falta de desejo. Ó Deus triuno, eu quero querer mais. Eu desejo ser cheio por mais desejo. Estou sedento por ser ainda mais sedento. E talvez uma última pergunta, uma das últimas perguntas que a gente faça é: de onde vem essa fome? Da onde vem essa fome? Nós começamos lendo aqui uma citação de Jonathan Edwards, que diz que o que é espiritual tem a natureza satisfatória. Traz em si uma satisfação. A minha alma se satisfaz em Deus, porque a natureza de Deus, aquela natureza espiritual, é a mesma que eu tenho. Então, quando eu encontro essa natureza de Deus, isso cria uma satisfação no meu coração. Meu Deus, é isso que eu precisava, é isso que as pessoas procuram, elas não sabem, porque a igreja não sabe dar resposta. A igreja não sabe traduzir o sobrenatural para o natural. As pessoas têm uma fome porque elas têm um espírito e elas procuram fazer religiões, elas procuram se religar, porque a palavra religião, no latim religare, está falando de um processo de você se religar com Deus. É isso que as pessoas procuram, se religar com Deus, mas elas não sabem como. E a igreja tem a solução, mas nós não sabemos explicar isso para as pessoas. Nós não seremos conhecidos por carregar uma Bíblia. Você não vai ser reconhecido pela maneira como você se veste. A Bíblia diz que a forma que um crente tem de ser reconhecido é pelo amor, é pelo fruto do Espírito. Você pode carregar uma Bíblia na mão ou uma Bíblia no bolso. Não é a forma como você é reconhecido. Você é reconhecido pelo amor. E o amor é fruto de uma interação com Deus, através da sua palavra, pelo Espírito Santo. É isso que nos satisfaz. De onde vem essa fome? Isaías capítulo 45. Isaías 45, verso 18 a 25. Isaías 45, verso 18 a 25, diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos. Deus não criou a terra para ser um caos. Então eu não posso dizer que Deus criou o caos na terra. A terra entrou num colapso e acabou num estado de caos. Deus não criou o caos na sua vida. O caos na nossa vida se estabelece porque nós nos afastamos daquele que ordena todas as coisas. O caos na nossa vida acontece porque nós nos afastamos da proteção de Deus. Daí vem a palavra desobediência em grego. Se você fizer um paralelo entre a palavra desobediência e a palavra obediência, a palavra desobediência, paracoé,
significa que a kuo, que vem dessa partezinha, koé, isso quer dizer entendimento da palavra, entendimento, eu estou entendendo, eu ouço e por isso estou entendendo. Para, quer dizer que você está próximo. Agora, olha o outro lado, isso diz obediência, olha o outro lado, rupa koé. Koé, essa partezinha de aku, ouvir, entender, rupa, significa que você se coloca debaixo. Lembra que nós falamos da fidelidade na aula passada do amém, do rupostásis, de você se colocar debaixo, você que mantém aquele entendimento. Isso quer dizer que você está enquanto desobediência você está próximo, você entende, mas você está próximo, você não é influenciado por aquele entendimento, você não se deixa ser governado, porque se você está debaixo, isso quer dizer que aquela palavra é Senhor da sua vida. Se aquela palavra diz, você diz sim, Senhor, e você produz aquilo na sua vida. O caos vem quando nós saímos dessa proteção. Não estou falando das adversidades, estou falando do caos, totalmente desordem. A gente sabe que nós passamos por tribulações. Caos não é tribulação. Caos não é vale. Caos não é deserto. Caos é a consequência da desobediência, que está lá em Deuteronômio 28, olha só, se você não obedecer, se você for desobediente, todas essas maldições virão sobre ti, sabe por quê? Porque a bênção está na palavra, a bênção está quando nós colocamos em prática o entendimento, e o senhorio de Cristo está sobre nós. E quando nós saímos do senhorio de Cristo, e nós mesmo próximos, a bênção, ela corre sobre a cabeça. Salmo 133, é sobre a cabeça, é sobre a pessoa de Cristo. A bênção está para aqueles que estão em Cristo, não figuradamente, para aqueles que exercitam a sua nova criatura, a justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então o caos não vem de Deus, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Deus quer com que você aproveite tudo aquilo que Ele tem para você hoje. E Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo que é direito. Quando você busca Deus, você não busca Deus em vão. Diga isso para você mesmo, entenda a palavra, eu não busco a Deus em vão. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não os pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra Ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se glorificará. Então essa fome, gente, é natural de todo ser humano, e foi colocada em nós para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Só que o problema é que a velha criatura, a velha natureza, a natureza totalmente dominada e cheia, plenamente, essencialmente pecaminosa, ela não consegue identificar que a fome é de Deus, é para Deus e é através de Deus. Por isso ela tenta se religar a tantas coisas, e o diabo ele vem com tantas vozes, tentando apresentar tantas coisas que são parecidas, piratas.
e danificam a nossa vida. Mas a nova criatura, ela tem que começar através da renovação da vossa mente, como diz Romanos, a saber que essa fome o faz ficar cada vez mais perceptivo de Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas, novas criaturas, que vivem como velhas criaturas, ouvindo a voz do inferno e vivendo uma vida totalmente caos. Pastor, eu dou o dízimo. Pastor, eu dou oferta. Pastor, eu oro. Pastor, eu jejuo. Mas minha vida continua um caos. É porque você ainda não se apercebeu que você está tentando, através de mecanismos, se ligar a Deus. A lei é sombra. Jesus diz isso lá em João capítulo 5, olha só, vocês vão lá para as Santas Escrituras, o que vocês têm? A lei. E vocês julgam nela ter vida eterna, só que vocês não vêm a mim para ter vida. A lei aponta para Jesus. O Velho Testamento é sombra, aponta para Jesus. O tabernáculo de Moisés é sombra, aponta para Jesus. O tabernáculo de Davi é sombra, aponta para Jesus. Os profetas são sombras, apontam para Jesus. Essa é a nossa realidade, e a nova criatura só se satisfaz em Deus. Em Deus. Filipenses capítulo 2, verso 12 a 13, na Bíblia Viva diz: caríssimos amigos, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir as minhas instruções. E agora que eu estou longe de vocês, devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de serem salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e retrocedendo diante de tudo quanto possa desagradá-la. Porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo o que Ele quer. Vem de Deus. De onde vem essa fome? Vem de Deus. Então medita na palavra, gente. Medita nas Santas Escrituras. Porque a Bíblia é Deus me falando a verdade. A Bíblia é Deus me falando a verdade. Agostinho, na realidade, diz isso: se a fé, se a autoridade das Santas Escrituras vacilar, a sua fé vai cambalear. A Bíblia é a autoridade final na nossa vida. Ela é Deus me falando a verdade. Ore, medite na palavra, declare a verdade que foi falada por Deus e entregue-se no seu relacionamento com Deus em adoração. Não há maneira melhor de nós estimularmos pessoas a viverem mais com Deus do que nós sendo estimulados nós mesmos pela Bíblia, pela palavra que é Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Pai, pela própria Trindade. Amém? Que Deus tenha te edificado durante essas semanas e você entenda que esses são apenas alguns dos fundamentos que nós temos. E nós terminamos essa aula dizendo que não dá para fazer nada sem fome, sem querer, sem buscar. Isso já está dentro de você. Crie espaço para que isso se torne realidade, como se tornou na vida de Davi. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.